querida. Ai, ela tem a bolsa tal, a mamãe vai dar uma igual para você. Convida ela para vir em casa. Ai, sabe, ai, eles são tão finos, olha, eles moram lá na Asa Sul. Chama para vir aqui. Ou seja, essa instância, essa referência, não é? Que não é a referência essencial, é uma referência, não é? Daquele patamar de baixa qualidade. É uma referência, muitas vezes, externa, é uma referência superficial. Não se trata de um argumento forte, positivo, de esclarecimento. Então, toda vez que vai ocorrer a alternância entre as posições de assimetria e simetria, eu vou explicar isso, né? Nós vamos ter aí o entendimento da figura daquele que é o violento, daquele que vai se manifestar de forma agressiva e violenta nos seus ambientes familiares e sociais. Já ficou claro aqui que a semente da violência nasce na família e você sai desenvolvendo esta semente em outros lugares. Você porta isso, você leva isso para os demais lugares. Não é? E junto com essa percepção deformada, você não percebe a realidade como ela é. Então, a pessoa que é marcada pela violência, se alguém chegar perto dela e fizer isso, ela faz assim, o que é? Vai pegar? O que é aí? Nossa, ó, tô fora, hein? Ela não sabe o que é fazer um carinho. Se ela aprende a ganhar beliscão, a levar tapas, não é? Ela não vai entender o código afetivo. Vem a professora e fala, oi, querido. Aí a criança faz assim. Né? Ela tem medo, porque esse braço é um braço que bate. E se você está chegando perto de mim, você pode me bater. Ela nunca espera que é um beijo. Oi. Não é? Se eu sorrir demais, aqueles que têm a percepção deformada falam, olha lá a perua. Olha que perua, ri. Por que ela está rindo, hein? Porque a pessoa que é a maledicente, por que ela fala mal do outro? Porque a pessoa é fofoqueira. Porque ela gosta de falar do outro. Por que a pessoa é invejosa da posição do outro? Ela não tem destaque, ela não tem o poder que o outro tem, ela vai denegrir o poder do outro. Ela vai difamar, ela vai inventar coisas. Esses comportamentos inferiores são em razão de quê? Da matriz violenta. A consequência é péssima, porque você se torna um ser humano ruim, de baixa qualidade. Porque a sua percepção e observação e conduta vai ser assim, nossa, que tanto ri, parece uma hiena, né? O comentário é ácido. E vocês certamente conhecem colegas, amigos, familiares assim. Nossa, uma pessoa daquela idade, com aquela saia, né? Acho que não tem senso. Ou seja, muitas vezes a crítica vem ao modo de vestir, a se rir muito, se tem anel, se tem óculos, se tem a bolsa, se tem o cargo. Nossa, é importante, né? Aquela pessoa trabalha lá no Tribunal do Paraná, mas será que ela é tudo isso? Me pareceu tão fraquinha, tão simplória. Uma pessoa que trabalha no tribunal tinha que estar de preto, de broche, de brincos de brilhante, portanto, é do judiciário, representar o TJ do Paraná. Não é? Então, ou seja, a deformação existe e eu deixo de enxergar o outro como ele é para colocar na nossa interação uma parede, onde eu decifro o outro a partir do meu ponto de vista e não a partir do que ele expressa. Por isso que no senso comum, muitas pessoas têm aquela noção de que
Nossa, você viu aquela pessoa, como ela é simples, né? Isso existe muito. Nossa, você viu? Ela é isso, ela é aquilo lá, mas ela é tão simples, né? Nem parece que aquela pessoa é tal. Nem parece que aquela pessoa é tão rica. Você viu? Ela usa calça jeans, usa tênis. Ou seja, muitas pessoas procuram nessa linguagem do visual a tentar compreender a imagem do outro a partir do que ele venha comunicar ou não perto da sua observação. Então, a maledicência, como eu estava dizendo agora há pouco, né, ela é trazer comentários inoportunos, comentários destrutivos, comentários que vão machucar o outro, lesar o outro, ainda que ele não saiba por que eu estou pensando. Então, muitas vezes, a ação é explícita. Eu faço esse comentário. Então, se ele chegar para mim e disser assim, que lá no Paraná ele passou muito bem no concurso, olha, eu fui aprovado no concurso, eu posso dizer para ele, estava na hora, né, também depois de 10 anos estudando, se você não passasse. Ou seja, eu não consigo me envolver, eu não consigo me colocar no lugar do outro e parabenizá-lo. Puxa, parabéns, que bom que você conseguiu, que ótimo. Até porque eu vivi numa família, vamos pensar nessa pessoa que agrediu aqui o colega, né? É a queima-roupa, é uma agressão a queima-roupa, pá! E ele leva. Aí ele vai para casa ofendido, ele fala, nossa, eu fui contar para a professora que eu passei no concurso e ela me responde, também estava na hora, né? Ainda fiz assim com o corpo. 8 anos estudando, né? Tinha que passar. E aí, se nós formos entender, essa professora, de onde é que ela saiu, de que tipo de trato relacional ela teve. Então, ela vai agir desta forma em razão da matriz dela, a matriz violenta dela, a nascente da violência lá na casa dela, onde ela não era valorizada pelos feitos dela, onde ela era tratada assim como ela tratou ele. Não é? Então, nós temos que compreender que a falta da formação e a falta dessa formação em estrutura da personalidade e de uma vida sem valores essenciais, sem a estruturação dos valores pessoais, vão trazer o vazio, vão trazer a dimensão da carência, a carência da percepção correta da realidade, a carência da conduta correta, a carência de uma comunicação onde eu aceito o outro como ele é. Onde eu decifro o outro permitindo que ele se mostre a mim. Pode ser que eu não tenha afinidade com o outro, isso é natural. Não é violência quando nós temos, por exemplo, uma não empatia. Eu posso ter empatia por alguém que é uma intensidade mútua positiva. Ambos temos empatia um do outro. Então, se inicia um relacionamento empático. Mas eu posso ter uma interação com alguém de indiferença, ou seja, tanto faz. Eu não estou eu não vivo sobre a consideração do que o outro pensa a meu respeito. Então é de indiferença. Você não está preocupado com o que imagens estão fazendo, principalmente se essas imagens forem vir de pessoas que deturpam, que modificam. E você tem um outro tipo de interação, que é essa negativa. Né? Essa negativa onde não vai haver uma simpatia. Eu posso respeitar o outro. Assim como em disputas de poder, nós podemos respeitar o inimigo. Eu tenho noção de quem é meu inimigo. E por isso,
eu me mantenho numa distância segura dele. Não significa que você tenha que conviver com pessoas que você não se dá bem. Significa que você possa respeitá-la. Por isso, os valores. Quando uma pessoa, por exemplo, não tem simpatia por você, ela pode não desenvolver simpatia por você porque ela não te conhece. Exatamente por isso. Quando ela tiver a oportunidade, e isto é um prejuízo da pessoa que não se dispôs a enxergar você dentro do que você é capaz de mostrar. Então, veja bem, quando alguém percebe o outro de uma maneira muito pessoal, ele impede o outro de se mostrar. E quando tem mediadores, digamos que elas duas são amigas, e eu quiser ficar amiga da Tânia, a Tânia veio conversar aqui, eu conheci hoje a Tânia, né? Ela pode ficar enciumada. E ficando enciumada, e ela aprendeu isso lá na família dela, com os irmãos dela, que quando eles tinham que disputar a atenção da mãe, um vinha e fazia uma queixa daquela filha. Então, se elas são irmãs, por exemplo, ela sempre veio denegrir a irmã para que ela pudesse ter a atenção da mãe. Não deixa ela aí não, olha o que ela me fez, olha, enfim. E aí a mãe, vamos dizer, se reforçou esse comportamento. Ah, você fez isso para sua irmã? Então você não vai sair. Aí uma briga com a outra, tá vendo? Olha o que você fez de propósito e tal. Na vida adulta, elas são irmãs e estão aqui hoje. E a Tânia veio gentilmente conversar comigo, e eu posso falar, ô Tânia, olha, eu vou mostrar esse livro meu para você, e tal. Ela começa a ficar incomodada, né? E aí a percepção que ela tem, ela vai dizer, né? Ela pode ou dedicar a mim o ódio dela, né? Ou ela vai fazer com que eu não me aproxime dela. Ela vai fazer com que haja o distanciamento meu dela. Porque se ela não conseguir ver em mim algo que me deforme, ela fala assim, nossa, foi ótimo a aula, o curso está gostoso. Então, como eu não tenho o que falar da professora, eu vou falar dela, minha irmã. Então, eu vou dificultar a minha irmã, então ela vai vir falar comigo na hora, ela vai me puxar para outro lado. Então, ou seja, as reações, ela vai vir falar algo muito ruim dela para mim, ela vai dizer, sabe o que ela falou de você? Ela falou isso de você. Ou seja, é importante que vocês saibam identificar que na vida adulta, todos esses mecanismos que parecem feitos assim, parecem coisas de criança, coisas muito medíocres e muito pequenas, elas acontecem. E elas acontecem com uma base de aprendizado de situações que não foram bem direcionadas, que não foram bem encaminhadas no momento do seu aprendizado em família. Se não houve dentro de casa o fulana, peça desculpas para sua irmã, olha, peça desculpas, vocês brigaram? Ah, então vamos resolver isso, vamos falar sobre isso. Ah, não é só você não vai sair, as duas não vão sair. Então, se nós vamos aplicar aqui uma regra, ou seja, de que maneira os pais podem ser equânimes, de que maneira os pais podem ser essas pessoas que ajudem a observar, a perceber, a se comunicar e a agir de forma que não proporcione a violência, que não gere a disputa pela disputa, que não gere a deturpação do outro. Muitas vezes é no aprendizado com os próprios pais que você aprende essas desqualificações em relação ao outro, seja porque o outro é baixinho, seja porque o outro é inteligente demais. Então, nunca se fala que pessoa inteligente, você fala, é nerd, né? Já desqualifica. Ah, deve ser japonês, né? Para ser inteligente tem que ser oriental. Nossa, mas ela nem japonesa é, né? Como é que ela consegue, né? Ou seja,
Uma pessoa não pode ser determinada coisa em razão do seu não querer, da sua não aceitação de que o outro seja bom, seja eficiente. Então, para quem é educador aqui, para quem tem figura de poder sobre a hierarquia, o poder da hierarquia, né? O poder bem localizado, ele é saudável. Professores, o médico, o assistente social, não é isso? Todos os profissionais, o psicólogo, ele tem uma ascensão diferente sobre com quem ele tem uma interação. O que não significa que não tenha a comunhão humana, ou seja, entre somos iguais na condição humana, porém na função existe aquilo que é chamado de hierarquia, e a hierarquia ela precisa ser exercida. Quando o indivíduo tenta quebrar a hierarquia, ele está ecoando a dificuldade de aceitar a hierarquia com os pais. A dificuldade dele entender que tem outra pessoa que direciona aquele momento. A dificuldade da pessoa entender, e assim mesmo adulto. A dificuldade de ver que tem pessoas que são líderes. Então, ao ver um líder, a pessoa tenta quebrar a liderança do outro, simplesmente pela motivação da quebra da liderança do outro, por mais nada. Se o outro tivesse que vir e fazer o que você faz, ele não vem e faz. Mas ele simplesmente tem o alvo e o desejo de fazer com que a hierarquia, assim como quando se tinha o pai e a mãe hierárquicos aos filhos, é o filho rebelde, é o filho que transgride as regras, é o filho delinquencial que não aceita, não é, a determinação das regras colocadas e apresentadas pelos adultos da casa. Então, quando a criança e o jovem testam, não é? Eles estão marcando uma postura, e se eles não foram bem conduzidos, se os pais não souberam dar limite, esta pessoa cresce adulto, criando disputas com pessoas na vida. E essa pessoa tem a motivação de achar que ela é muito bacana, é muito boa, olha como é que eu sou ferrado. Eu fui lá, interrompi a fala da pessoa e falei e mandei ver. Eu vou lá e não respeito a minha professora. Eu vou lá e nem olho para a cara da minha professora, eu não faço a tarefa, eu não cumpro as atividades. Isso quando nós pensamos nos escolares. Por que os escolares, eles testam o professor? Porque eles estão eclodindo relações internas deles mesmos. Eles estão reverberando e desaguando as questões mal resolvidas deles mesmos. Não tem a ver com a interação, tem a ver com a pessoa. Então, quando se trata com autoridade e com poder, você tem uma relação da igualdade da pessoa, porém você ocupa relações assimétricas. O que é você ter a assimetria, né? E uma outra marca para se entender quando está havendo um trato agressivo e violento. As pessoas em si, elas são simétricas, porque elas são humanas, elas pertencem à mesma condição. Elas podem ser de gêneros diferentes, porém elas são assimétricas na qualidade da pessoa humana e da dignidade humana. E elas podem ter, através da comunicação, da percepção e da conduta e da observação, não é? Elas vão ter esse nível de assimetria, porque ela quer entender o outro. A assimetria pressupõe que você fala, eu penso no que você fala, eu elaboro, e aí eu respondo a você, e assim nós travamos uma interlocução. O que você me diz me faz pensar.
E o que você me faz